Saudações, vigia das pessoas. Estamos na série Classe VIP. Estamos estudando os 4 evangelistas. Começamos com Marcos. Nós já estudamos aqui na série Sétimo Reino, Lucas e João. Agora nós vamos rever Lucas e João, mas antes vamos ver Marcos e Mateus, para que você tenha assim um panorama completo da visão dos evangelistas, da história e do papel de Jesus Cristo enquanto esteve aqui na Terra. Hoje nós vamos falar sobre as parábolas. Ok? Muito bem. As parábolas de Jesus, elas tinham o objetivo de mostrar uma realidade que estava além daquilo que eles conseguiam captar. Então Jesus pegava as cenas da vida comum, da vida diária, e transformava e contava fazendo uma comparação. Ele falava, por exemplo, o céu é semelhante a... E ele vai falando. Tem o semeador, tem o dono da vinha, entendeu? Mas segura seu cavalo, vamos. Nós estamos lendo essa lição, o Evangelho segundo Marcos. Já estamos na 4ª lição, estamos na página 40. Verso para inculcar. Então lhes disse, preste atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos. E mais ainda, lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O estudo desta lição trata de parábolas, das parábolas de Marcos, capítulo 4. Então você pode apertar o play, leia Marcos, capítulo 4, depois volta aqui. Ok. Marcos é o que contém o menor número de parábolas. Há bastante tempo, os estudiosos discutem sobre o significado e interpretação das parábolas de Jesus. Como interpretá-las? O que significam? Por que Jesus a usou? Por que Jesus as usou? Que tipo de lições ele pretendia ensinar? Quão literalmente devem ser interpretadas? As parábolas devem ser interpretadas? Ou se elas são totalmente simbólicas? E assim por diante. Obviamente, não vamos resolver todas essas questões nessa lição. Em vez disso, vamos examiná-las e, pela graça de Deus, compreenderemos as ideias mais importantes que Jesus destacou por meio das parábolas. Marcos 4 apresenta apenas 5 parábolas: o semeador, a lamparina, a medida, a semente e o grão de mostarda. A maior parte do capítulo gira em torno da parábola do semeador, a primeira a ser contada. Em seguida, é apresentado o motivo pelo qual Jesus usava as parábolas. Depois vem a interpretação da parábola. Esse padrão de 3 etapas será o foco do estudo de domingo, segunda e terça. Em seguida, as outras parábolas serão objeto de nosso estudo na quinta-feira. Domingo, segunda e terça, vamos falar das primeiras parábolas. E depois as seguintes. Muito bem.
Domingo, o semeador. Leia Marcos 4, 1 a 9, como eram os diferentes solos e o que aconteceu com a semente que caiu em cada um deles. Jesus contou a parábola do semeador. Como eram os solos. O que aconteceu com cada tipo de solo. Muitas vezes, quando as pessoas leem as parábolas, elas vão direto para a interpretação do que Jesus apresentou. Afinal, não é esse o objetivo de tais histórias? É ensinar verdades espirituais para a vida? Sim. Mas algumas vezes, Jesus não explicou determinadas parábolas, exceto em breves observações, como o reino de Deus é como, ou se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Por isso, em vez de nos apressarmos, é melhor simplesmente analisar a história em si, a fim de captar a direção para a qual apontam suas várias características narrativas. Fazer isso com a parábola do semeador traz à luz vários conceitos. Em todos os casos, a semente é a mesma, mas cai em 4 tipos diferentes de solo, que influenciam bastante no destino da semente. Em vez de uma história contínua, a parábola é formada por 4 histórias contadas até o desfecho de cada cenário. O período de tempo envolvido aumenta a cada história sucessiva. As sementes que caíram à beira do caminho foram imediatamente comidas pelos pássaros. As sementes que caíram em solo rochoso levaram 2 ou talvez semanas, 2 dias ou talvez semanas, para alcançar o resultado mal sucedido, quando foram queimadas pelo sol. Vá com Deus! As sementes que caíram no solo cheio de espinhos demoraram ainda mais para chegar ao seu fim completamente improdutivo, sufocadas pelas ervas daninhas. As sementes que caíram em boa terra levaram mais tempo, talvez, uma estação de crescimento inteira, como geralmente acontece em uma colheita. 3 histórias falam de fracasso. Apenas a última trata de sucesso, de uma colheita boa e abundante. O tamanho das histórias, o período de tempo cada vez mais longo de cada um, é o fato de que apenas uma tem um final bem sucedido. Das 4 histórias, apenas um recebe um final feliz. Tudo isso aponta para o risco de fracasso, mas também para o resultado da abundância e sucesso. A parábola do semeador parece apontar para um custo do discipulado. Você sabe o que é discipulado? Discipulado é viver como Jesus viveu e ensinar a outro viver como Jesus viveu. Há um risco envolvido nisso, mas também para a recompensa satisfatória de seguir Jesus. Existem outras lições espirituais que podemos tirar das parábolas? Anote aí nos comentários. Segunda-feira, a interpretação que Jesus dá das parábolas. Veja, Jesus não explicou a parábola imediatamente, não. Ele falou a uma multidão. Mais tarde, com um grupo menor, explicou o que a parábola significava. Leia Marcos 4, 13 a 20, como Jesus interpretou a parábola do semeador. Jesus interpretou a parábola identificando os itens externos da história, representados pelos vários detalhes mencionados. A interpretação indica que a história é uma espécie de alegoria que faz alguma referência ao mundo real. Mas isso não significa necessariamente que cada detalhe possui um significado. Não. Jesus identificou a semente como a palavra. Pronto, Marcos 4, 14. Pregada
por ele próprio. Tiago 1,21 exorta: deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra impactante em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Os diferentes solos representam diferentes ouvintes. Você é solo para a história de Jesus. Você é solo para a semente, que é a palavra de Cristo. A semente é a palavra de Jesus. Todos ouvem a palavra. Isso é, todos os solos têm sementes plantadas neles, mas a recepção é diferente. O solo à beira do caminho é duro e os pássaros levam a semente embora. Ou seja, os pássaros é Satanás tirando a verdade do seu coração. O solo rochoso tem pouca profundidade, o que sugere pessoas que têm compromissos superficiais, não têm compromissos, e não calculam o custo do discipulado. O solo cheio de espinhos sufoca a semente nela plantada, o que representa preocupações da vida, riquezas que sufocam a palavra. Mas a boa terra representa os que ouvem a palavra e a recebem, e as praticam, os quais crescem e produzem uma colheita abundante. As explicações mais longas se referem ao solo rochoso e ao solo com espinhos. Ao descrever os ouvintes ligados ao solo rochoso, Jesus aponta para elementos em contrastes. Eles recebem a palavra com alegria, mas são discípulos temporários. Quando vem a perseguição, eles se afastam. Os ouvintes relacionados aos espinhos são opostos. Eles não se desviam por causa dos tempos difíceis. Eles até aguentam, mas por causa dos bons tempos. Uau! O foco deles está nas coisas que o mundo oferece, não no reino de Deus, não no sétimo reino da terra. Algumas características da beira do caminho, do solo rochoso ou do solo coberto de espinhos, faz parte da sua experiência cristã? Isso acontece de forma mais sutil do que imaginamos. O que você pode fazer para mudar essa realidade, caso seja necessário? Escreve aí nos comentários. Terça-feira, os objetivos da parábola. Os objetivos das parábolas. Leia Marcos 4, 10 a 12. Por que Jesus ensinava usando parábolas? Uma leitura superficial desses versos dá a impressão de que Jesus ensinava por parábolas para que os que estivessem fora de seu grupo não as compreendessem. Essa foi a impressão que eu fiquei também. Porque ele fala de modo velado, não é? Mas vamos ver aqui a explicação do mestre. Mas essa perspectiva não se encaixa com as ações de Jesus no Evangelho, porque ele se entristeceu com a dureza dos líderes, porque ele levou a sério o que os escribas disseram e explicou por que eles estavam errados. Em Marcos 12, 1 a 12, os líderes compreenderam que a parábola dos lavradores maus se referiam a eles, ou seja, eles entendiam. Na verdade, essa era uma advertência sobre o desfecho da conspiração deles contra Jesus e as terríveis consequências que isso traria. Se ele não se preocupasse com as pessoas, não as advertiria. Se Jesus não se preocupasse, ele não advertiria as pessoas. Vamos analisar de modo mais atento as palavras de Jesus, para entender o que ele quis dizer. Ele estava parafraseando Isaías 6, 9 e 10. Dá um pauzinho, leia lá. Aproveite e leia Isaías 6, do 1 a 13. O que ocorreu com Isaías? O que ele deveria anunciar a Israel? Nós já falamos sobre essa parte também, lá na série Os Grandes Profetas Maiores.
Isaías teve uma grande e estonteante visão do céu. Ele viu Deus habitando no céu. Ele viu coisas estupendas. Isaías teve uma visão de Deus e se viu esmagado pela glória do Senhor e por sua própria impureza. O Pai então o purificou e o encarregou de transmitir uma mensagem alarmante. Assim como em Marcos, esse texto parece estar fora de sintonia com grande parte de Isaías, com sua ênfase no conforto para o povo de Deus. Em Isaías 6, a mensagem destina-se a chocar o povo, despertando Israel para que se afastasse do mal. A chave para compreender a palavra de Deus é encontrada em Marcos 3:35. Para compreender os ensinos de Jesus, é necessário fazer a vontade de Deus. É isso que nos torna membros da família de Jesus. Por outro lado, os que tinham concluído que Jesus estava possuído por demônios não ouviriam as suas palavras e não o compreenderia. Não é interessante? O objetivo de Jesus ao citar Isaías 6 não era dizer que Deus estava rejeitando as pessoas, mas que as ideias preconcebidas e a dureza delas as impediam de aceitar a verdade que salva, a qual atravessa a parábola do semeador. Cada um escolhe que tipo de solo quer ser. Todos precisam decidir se vão ou não render-se a Jesus. E você, quer ser semente boa, caída em solo bom? Ou você vai ser semente boa, mas apesar de toda a bondade, cair em solo pedregoso? Você vai querer ser um solo pedregoso para que a semente de Jesus nasça em seu coração? Ou você vai querer ser solo espinhoso, de modo que as vicissitudes da vida te dominem? Hein? Quarta-feira, lamparina e o cesto. Qual foi a ênfase que Jesus deu na parábola da lamparina? Marcos 4, 21 a 23. Dá o pausa e depois continuamos. Na época de Jesus, as casas variavam em tamanho e tipo de construção. Dependendo da localização e das posses do proprietário, as casas passaram a seguir um padrão grego, sendo construídas em torno de um pátio, mas com vários níveis de sofisticação. Jesus poderia estar falando a respeito desse tipo de casa, ou talvez casas menores, pode ser, que pertenciam a camponeses, quer a casa fosse grande ou pequena. O que estava envolvido era o princípio. Algum dia, a verdade sobre Jesus seria revelada. Jesus fez duas perguntas retóricas, perguntas que você não precisa responder, é só para você pensar. Em Marcos 4:21, a primeira exige uma resposta negativa. Será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou debaixo da cama? O que você acha? Alguém acende a luz embaixo da cama? Tem sentido isso? Será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada Não, né? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Não é lógico que a lamparina tem que ser colocada num lugar onde ela vai alumiar todo o ambiente. Entende? É isso. As duas perguntas são essas. Ninguém coloca uma lamparina embaixo da cama. Por acaso as pessoas não colocam a lamparina num lugar bem visível, de modo que todo o ambiente seja iluminado? Jesus apresenta um cenário absurdo, quase engraçado, para ilustrar o que desejava ensinar.
As lamparinas servem para iluminar. Do contrário, perdem seu propósito. Marcos 4:22 explica que a parábola se refere a segredos que se tornam públicos. Qualquer pessoa cujo e-mail ou computador tenha sido hackeado sabe o que é ter segredo tornado público. Mas Jesus está falando sobre o Evangelho. O Evangelho ele pode se tornar público, até precisa. Que lições Jesus pretendia ensinar com a parábola do padrão de medida? Marcos 4:24-25. A resposta, a possível resposta. Em muitos lugares, ou os comentários a resposta é livre, é você que dá. E agora vem o comentário do autor da lição. Em muitos lugares, produtos são vendidos em mercados. Ainda hoje existe isso. A gente compra fruta por litro, em latas de 1 litro, em baldes, né? Um balde de laranja, portanto, uma lata de aquela frutinha preta. Eu sempre compro aquela frutinha preta em latas de 1 litro. Jabuticaba e outras, temperos, né? Você compra uma medida de tempero. Então, alguns vendedores colocam a quantidade a mais dos produtos para agradar os compradores. Jesus aborda como os bons vendedores tratam os compradores para enfatizar a abertura da verdade. Se alguém estiver aberto à luz, receberá ainda mais luz, mas se rejeitar a luz, até o que tinha seria tirado. Como assimilar melhor o princípio de que com a medida que usarmos, nós seremos medidos? Com isso está ligado a todo o nosso relacionamento? Ou seja, você deve tratar as pessoas como você quer ser tratado. Sim. Você deve tratar as pessoas como você quer ser tratado. Outra coisa que eles faziam também, a gente viu isso no filme lá de... Tem um filme muito... Um desenho animado. Acho que foi em José. Não sei se foi o Pequeno Príncipe, não sei. José do Egito. Que ele mostra que o vendedor, o negociador, estava fraudando a balança, não é? Então nós precisamos ser justo. Saudações, cavaleiro. Vá com Deus, até mais tarde. Nós precisamos ser justos nas nossas medidas. A gente precisa ser honesto. Entendeu? E como vasilha, precisamos estar abertos para Jesus, de modo que Ele possa nos encher completamente com a palavra de Deus. A parábola hoje na quinta-feira já, e amanhã já é o comentário final. Aí acaba. A parábola da semente que cresce. Leia Marcos 4:26-29. Qual é o foco principal dessa parábola? A maior parte do Evangelho de Marcos tem paralelos com Mateus, Lucas ou ambos. Mateus, Marcos e Lucas. Por que elas têm paralelos? Porque os estudiosos chamam esses evangelhos de sinóticos. Quer dizer que eles estão relatando os mesmos fatos. O único evangelista que destoa um pouco é João, porque João fala de modo diferente. Ó, as meninas acabaram de passar aqui no YouTube. Oi, tio. Entra lá no canal e dá o like. Eu já dei, tio, minha lembrancinha. Coloca aqui o comentário no vídeo, que daí eu vou saber quem é você. Tá bom. Obrigado. Continuando. Então, a maior parte do Evangelho de Marcos tem paralelos com Mateus, Lucas ou ambos. Mas essa parábola é exclusiva de Marcos. O foco dessa breve parábola
é o processo de crescimento. Jesus indica que é assim que o reino de Deus funciona. Os seres humanos têm um papel a desempenhar, mas o crescimento é obra de Deus. Contudo, o processo tem fim. A história termina de modo abrupto, rapidamente, com o amadurecimento do grão. De igual forma, a volta de Cristo trará um fim repentino à nossa história no mundo. Nós somos grãos amadurecendo. A volta de Jesus é o ceifador colhendo. Lembra lá do Apocalipse 14? Jesus, ele pega uma foice e passa na seara. E ele colhe o fruto. E ele coloca no silo. Sim. Então, nós somos grãos de trigo colhidos por Jesus e guardado no seu celeiro. O seu celeiro é o céu. Eles estão de folga hoje. Então Jesus é o colhedor. Jesus, ele faz, ele nos reaviva, ele nos prepara para a grande colheita dos dias finais. Outra pergunta: qual é a ênfase da parábola do grão de mostarda, que está lá em Marcos 4, 30 a 32? Dá o pausa, leia a passagem e volta aqui. Ótimo. Essa parábola enfatiza que alguma coisa muito pequena pode se transformar em algo muito grande. As sementes de mostarda geralmente têm de 1 a 2 milímetros de diâmetro. Um dia um pregador levou uma semente de mostarda. É tão petituquica. Mas depois que ela cresce, ela se torna num grande arbusto. Se torna em morada de pássaros. É muito interessante. A planta descrita nesse texto provavelmente é a mostarda preta, cujo nome científico é Brassica nigra, que possui sementes minúsculas. São necessárias mais de 700 sementes para chegar a 1 grama. Uau! Embora não sejam as menores sementes do mundo, elas são bem pequenas, especialmente em comparação com a planta que produzem, que pode crescer até 3 metros de altura, um grande arbusto. Jesus observou que as aves chegam a fazer ninhos nos ramos das plantas de mostarda. Essa última referência é uma alusão ao Salmo 104, 12 e Daniel 4, 10 a 12. O Salmo 104 fala do poder de Deus manifestado na criação. E Daniel 4 mostra o sonho de Nabucodonosor, em que ele é simbolizado como uma árvore debaixo da qual todas encontram sombra e alimento. Nós todos podemos ser árvores frondosas. Por menor que sejamos, nós podemos abençoar a outros, sejam vizinhos, amigos, parentes. A humanidade está aqui por um propósito, não de servir, ao contrário, não de ser servido, mas de servir. Esse é o propósito. Jesus ensinou que o reino de Deus, que começou muito pequeno, se tornará grande e impressionante. As pessoas de sua época podem ter menosprezado o pregador itinerante da Galileia, que andava pelas ruas, empoeiradas, com o seu grupo de discípulos. Mas com o tempo, seu reino de graça se expandiu em todo o mundo. Leia Mateus 24, 14. Considere como era a igreja quando Jesus fez essa predição. Porque essa é uma previsão tão notável e capaz de fortalecer a nossa fé. Pois bem, respondendo à pergunta do autor aqui, nessa época, a igreja de Jesus tinha 12 membros, eram os 12 apóstolos e mais ou menos uns 120 discípulos.
Entende? De 120 ela foi para 3.000. Quando caiu o Espírito Santo sobre eles, desceu sobre eles o Espírito Santo. E à tarde já era 5.000. E hoje somos quase 4 bilhões de pessoas. Quase a metade de todos os moradores do planeta são cristãos. Aleluia! Isso exemplifica o que Jesus quis dizer com essa parábola da semente de mostarda. Ou seja, você se sente só, mas você pode produzir. Você pode crescer. Você pode apontar para o céu, mostrar Jesus como nosso Senhor e nosso Criador. Muito bem, sexta-feira, só para meditar um pouco na lição que tivemos, porque essa lição ela é bem densa, ela traz várias parábolas e eu estou fazendo aqui bem rapidinho, mas você vai meditando nela a semana inteira. Cada lição dessa que eu estou falando, da sala VIP, são lições que a gente estuda durante uma semana. Saudações, cavalheiro! Quer falar bom dia aqui para meus amigos no YouTube? Chega aí! Depois entra lá, canal Vigia das Pessoas. Não estou sozinho não, eu estou aqui com uma multidão de gente. Eu sou um grão de mostarda, parece pequenininho, mas depois que cresce vira uma árvore enorme. O cristianismo é uma grande árvore que nasceu a partir de um grão de mostarda, Jesus. Até amanhã, cavalheiro. Tem aqui um comentário de Ellen White falando sobre a parábola O Semeador. Veja aí. Verdadeira santidade é integridade no serviço de Deus. Uau! Você quer ser santo diante de Deus? Seja íntegro. Essa é a condição da verdadeira vida cristã. Cristo requer a entrega sem reserva. O serviço não dividido exige coração, mente, intelecto e forças. O eu não deve ser acariciado. Quem vive para si mesmo não é cristão. Você é egoísta, ore ao Senhor para você parar com isso. O amor precisa ser a motivação, o motivo da ação. O amor é o princípio básico do governo de Deus no céu e na terra e deve ser o fundamento do caráter cristão. Unicamente isso pode torná-lo e mantê-lo inabalável e habilitá-lo a resistir às provas e às tentações do inimigo. Uau! O amor será revelado no sacrifício. O plano da salvação foi firmado em sacrifício. Um sacrifício tão profundo, amplo e alto que é incomensurável. Incomensurável. Não dá para medir. Cristo entregou tudo por nós e aqueles que o aceitam estarão prontos para sacrificar tudo pela causa de seu Redentor. O pensamento de sua honra e glória terá precedência sobre todas as outras coisas. Pensar em enaltecer a Jesus Cristo, pensar no bem do próximo, da viúva, do órfão, deve estar alinhado com o pensamento do verdadeiro cristão. Essa escrita que eu acabei de ler está no livro chamado Parábolas de Jesus. Maravilhoso. Casa Publicadora Brasileira, foi publicado em 2022, página 21 e 22. Depois voltaremos para a próxima lição. A próxima lição, já vou mostrar o título para deixar você assim meio na expectativa. Milagres à margem do lago. Jesus, vão com Deus, meus amigos.
Jesus fazia muitos milagres. Então, na próxima lição nós vamos falar sobre os milagres que Jesus fez em volta do lago. Muito obrigado porque você esteve até aqui. Compartilha, se inscreva no canal se ainda não for o caso. Dê o seu like e comente aí. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.